Ai, que conflito, roubar cabrito do seu Benedito é o conflito. A gente vai falar de conflito. Eu peguei esse quadro do Zé Bedeu, porque nem ele, nem o Zeca Pagodinho e nem o Paulinho da Viola vão querer ver a gente metido em confusão, beleza? Gente, o conflito é que nem fogo, depois que começa a tendência é só se espalhar. Então, a gente tem que aprender quais são as etapas importantes para a gente intervir para conseguir controlar esse fogo e evitar o incêndio. Nesse gráfico, que fala um pouco do desencadeamento do conflito em relação ao tempo e a energia que é gasta até que haja essa explosão no final, que é a confusão total, tem umas etapas aqui que são os inícios, que é quando assim... A estressa com B ou vice-versa, e aí o outro se acha no direito de reagir e fica chateado, aí começa aí a coisa não crescendo, daqui a pouco vai ganhando uma dinâmica automática, porque perde-se um pouco o controle sobre isso. Por isso é que acaba gerando explosão no final. Mas há um determinado momento aqui, que é esse limiar aqui de percepção, onde as coisas ainda estão de uma forma que, se você intervir, criar uma quebra nessa tendência de crescimento aqui, você consegue voltar para o equilíbrio e evita o conflito maior. Então esse é o momento aqui mais importante. A gente precisa aguçar aqui a nossa percepção para conseguir intervir enquanto ainda dá tempo, porque depois que isso aqui continuar crescendo, se não for feita a intervenção, há um limiar de não mais retorno, ou seja, não dá mais para resolver a confusão, e a tendência é o desfecho para a explosão do conflito, porque tem energia envolvida. Aproveitando aqui, se você gostar do vídeo, dá um like, pomba. Pensa também em comentar alguma coisa, interagir com a gente e se inscreva no canal e divulgue para outros amigos seus, porque ninguém merece conflito nessa vida e a gente pode segurar a onda, tá bem? Tá, acho que eu peguei errado aqui. Corta aí. Todos nós temos necessidades e desejos. Quando a gente não tem uma necessidade, um desejo atendido, a gente costuma reagir ou com decepção ou com frustração. A decepção tem mais a ver com tristeza e aceitação até, enquanto que a frustração costuma ter mais a ver com uma raiva e uma não aceitação, uma não superação, uma recusa daquela realidade. Se essa raiva e essa frustração vão se acumulando, a tendência é que haja um nó no conflito lá pelas tantas. E por que ocorre a frustração? Ocorre porque ela tem um desencadeante, que são as coisas mais conscientes, assim, então tem uma lista de desencadeantes possíveis que eu vou ler aqui, mas vocês depois podem completar pensando em vocês mesmos em casa. Como, por exemplo, o que me frustra de forma consciente? Aqueles que me questionam, me criticam, aqueles que criticam a minha família, meus amigos, os meus chegados, aqueles que não me dão o que eu quero, ou então tiram aquilo que eu desejaria para mim ter, ou o que eu tenho e não quero que me tirem. Os que lesam os meus direitos, os que não reconhecem o que eu faço por eles, os que me contrariam ou não me dão razão. Mas eles existem porque existem a um nível mais inconsciente alguns pressupostos. Quais são alguns desses pressupostos mais comuns que vocês também podem tentar aumentar essa listinha se ligarem? Meus pais, meus filhos e meus parceiros me devem amor, por exemplo, essa crença. Meus irmãos me devem ajuda, outra crença. Meu patrão tem que me reconhecer pelo meu trabalho. A sociedade tem que me satisfazer em todas as minhas necessidades. Os políticos têm que gerar a mudança que eu desejo. As pessoas têm que me aceitar como eu sou. A justiça tem que decidir sempre a meu favor. Gerando a frustração que pode ir aumentando e crescendo até explodir no conflito, que é o que a gente vai evitar. A questão não são propriamente os fatos em si, mas é a interpretação que a gente faz dos fatos que vai gerando o conflito. Eu mudei de quadro aqui e fiz um outro gráfico para explicar para vocês a questão das necessidades, desejo, frustração e assim por diante. Então vejam bem uma coisa, eu já expliquei que a gente tem necessidades e desejos e que a gente vai se frustrando caso isso não seja atendido, ou pode correr para a decepção, que é algo um pouquinho menos ruim, digamos assim. Mas a grande questão é assim, se a gente quiser acalmar alguém em algum momento da confusão, do conflito,
que a gente pode fazer? Primeiro, tentar falar pouco e ouvir mais, estando ou não estando no meio da confusão, para tentar entender numa perspectiva mais ampla, mais meta, por cima, como se a gente estivesse até por fora da situação e compreender mais o todo. Fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Assim como entender quais são os sentimentos envolvidos e quais são as necessidades e desejos que estão sendo frustrados. Quando a gente já estiver olhando por uma situação que já virou uma frustração, porque não acabou se desenvolvendo numa decepção, que é um movimento de maior aceitação e que não gera tanto conflito, também levar em consideração essa frustração, expressar, reconhecer, aceitar e tentar voltar para o desejo que está implícito nessa frustração para tentar gerar satisfação, ok? Se rolar uma confusão maior, cólera, aversão ou violência, a gente vai tentar canalizar essa energia para fora do conflito, sempre que for possível. Nós vamos tentar interpretar o que está acontecendo, compreender, recusar qualquer espécie de violência e sempre que possível tentar voltar a conversa para qual é o desejo que não está sendo atendido, para tentar gerar satisfação. Algumas verdades do Zebedeu que são importantes para ninguém esquecer. 1. Os conflitos existem. A gente precisa agir rapidamente. A causa do conflito muitas vezes está num desejo frustrado, ok? Ou sempre naquela necessidade de que eu estou sempre com a razão. Isso é uma coisa para se pensar. E quem dá gás para o conflito desencadear e se alastrar é a energia da frustração. Agora, aqui umas soluções para todo sempre. Aprender a administrar a frustração, a sua e a do outro. Identificar, reconhecer e valorizar as necessidades de cada um, as suas e as dos outros. Não queira ter sempre a razão. Escute antes de falar. Questione e procure soluções. Desenvolva a sua assertividade. Reconheça, evite e fuja de pessoas conflituosas. Negocie quando der. Quando não der, vaza. Vá embora antes que a confusão se estabeleça por completo. Sorria sempre. E não esqueça de uma última coisa que eu acho que é a mais importante de todas. Só o amor constrói. Até a próxima!